Olá, o Ser Empreendedor está no ar, sempre trazendo histórias inspiradoras de gente que se reinventou, pessoas que tiveram que dar uma nova trajetória à vida e encontraram no empreendedorismo uma importante alternativa que pode servir de exemplo para você aí de casa. E olha só, um catálogo semanalmente é atualizado com conteúdos de executivos de empresas, uma plataforma só que voltado para a carreira. Conta com mais de 220 séries, 1000 vídeos e a gente está falando aqui da startup Meu Entrevistador, uma ideia do Fábio Cacerati de Souza, que é agora o convidado do Ser Empreendedor de hoje. Fábio, seja bem-vindo. Me conta um pouquinho dessa história que começou já faz algum tempo. Antes de 2017, até você chegar no Meu Entrevistador, o que você fazia? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho a startup Meu Entrevistador já faz 3 anos, mas antes disso, eu fiz administração de empresa e trabalhei num grande banco aí do mercado por alguns anos, antes de começar essa carreira empreendedora. Mas algo que deu start para você pensar em empreender. Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu acredito que assim, a ideia, ela começou a surgir justamente quando eu estava saindo da graduação e queria entrar no mercado de trabalho. Então, eu tinha muito sonho de ser trainee numa grande organização, de passar nesses grandes processos seletivos e sentir falta de algo que pudesse me preparar para entrar nesses grandes processos seletivos. E todo empreendimento, ele nasce de um problema, né? E no meu caso, foi esse problema que eu acabei vivendo e pensando em resolver esse problema, é que eu comecei a criar a Meu Entrevistador. Então eu pensei, poxa, se eu queria entrar num grande banco, por que eu não poderia me preparar com os executivos desse grande banco? Imagina se eu pudesse aprender com os diretores, com os superintendentes, vice-presidentes, o RH, que eles mesmos pudessem simular entrevistas de emprego comigo, que eles mesmos pudessem me dar dicas voltadas a processos seletivos. E eu senti, de fato, falta isso no mercado e olhava para os meus colegas, via muita gente procurando emprego, muita gente desempregada, e pensando em resolver esse problema, eu criei a Meu Entrevistador, que nada mais é que essa plataforma de streaming de vídeos que prepara os profissionais para o mercado de trabalho por meio desses grandes executivos. E saindo daquela linha de trazer só um especialista ou só um coach, trazendo quem de fato decide, podendo ensinar quem quer entrar no mercado de trabalho. Mas quando você decidiu pela plataforma, quais foram os processos utilizados até que essa startup se concretizasse? Bom, no início eu comecei a startup junto com o banco que eu trabalhava. Então começou em um paralelo e eu acho que isso foi eu fui amadurecendo junto com a empresa. Então primeiro eu fui entendendo que aquilo de fato era uma empresa, que aquilo de fato precisava de um modelo de negócio, que não era só uma ideia. Eu acho que tem uma diferença muito grande em você ter de fato uma empresa que vai precisar de processos, que vão precisar de pessoas, que vão precisar de toda uma estrutura, você ter só a ideia. Então, eu comecei a me planejar e me organizar muito para ter essa mudança, para que, de fato, eu saísse do mercado de trabalho e ficasse 100% focado na Meu Entrevistador. E aí é uma tomada de decisão muito difícil, que não tem certo e não tem errado. Eu acho que o que cabe é você se preparar muito para muitos problemas que vão vir a acontecer. Mas com certeza você não vai conseguir mapear todos os riscos, você não vai conseguir entender exatamente no detalhe tudo aquilo que vai acontecer com você. É uma decisão muito difícil, mas eu costumo dizer até que quando você joga o chapéu do outro lado do muro, você não sabe como, mas de algum jeito você vai ter que ir lá e buscar. Então, essa demissão é você sair do mercado, de fato ficar 100% focado na sua empresa, faz com que você acabe encontrando soluções que talvez estando mais ou menos nas duas coisas, ou estando dividido entre empreender e estar no mercado, você acaba não encontrando. Então, foi assim que eu acabei tomando essa decisão. Naquele momento, essa decisão,
ela se pautou, claro, pelo seu desejo, mas também um ambiente, talvez o apoio familiar, de algum amigo. O que também te levou a se sentir mais confiante para tomar essa decisão? Eu acho que o ponto que eu comecei a olhar foi quando estar dentro daquela organização começou a interferir na empresa. Então, eu olhava e falava, poxa, estou perdendo algumas oportunidades de crescer, ou de falar com um determinado mentor, ou de fazer determinado ponto, porque eu estou ainda dentro de um banco, no horário comercial, eu não pude fazer aquilo e tudo mais. Eu tinha muito claro para mim que, assim, a empresa, e qualquer empresa, ela pode não dar certo. Só que, na minha visão, eu queria que ela não desse certo, sabendo que eu dei o meu máximo naquela empresa, sabendo que, de fato, eu fiz de tudo para que aquilo pudesse dar certo. E não porque eu fiquei mais ou menos numa determinada organização, ou porque eu fiz determinado aspecto que eu não me dediquei tanto e que aquilo poderia não dar certo por causa disso. Claro que, assim, eu tenho a sorte, né, de ter o privilégio de ter uma família que me deu uma estrutura para poder, de fato, empreender. Então, assim, isso me deixava um pouco mais tranquilo. E eu acho que esse é um ponto super importante, você saber reconhecer minimamente que você teve esses privilégios. Então, assim, eu saberia que se eu saísse e fosse empreender, eu não iria passar fome caso tudo desse errado. Então, assim, foi uma decisão um pouco mais fácil nesse sentido, mas que envolve inúmeros riscos que, infelizmente, meu pai me apoiou bastante, então eu tive, de fato, um apoio bem legal. Assim, meu pai, ele tem uma certa idade, ele me teve muito tarde, então para ele foi muito difícil entender, pô, você vai sair de um banco para entrar num negócio que você nem, que não consigo nem entender o que Até mas porque ao o mesmo tempo eu banco tive. é o emprego dos sonhos, né? Exato, exato. Então, assim, meu pai é médico ainda, uma carreira mais tradicional, e ele enxergava aquilo como, poxa, ele já está encaminhado dentro de um banco, vai crescer dentro de um banco, foi trainee num banco, então, assim, era uma posição que muitos querem, e aí, enfim, vou largar tudo para abrir uma startup. E o que é uma startup? O que é um Netflix de carreira? Mas, ao mesmo tempo, ele sempre me apoiou muito e ele sempre viu que eu me dedicava muito àquilo e, de fato, aquilo deu certo. Então, assim, hoje eu sou muito grato também a esse ponto. E nesse primeiro momento, você teve aí, hoje eu estava vendo no material enviado aqui, você conta aqui com uma espécie de parceria com 200 empresários, mas como foi no começo trazer esse empresário para essa proposta, para que ele confiasse nessa proposta na sua startup? Fala desse trabalho de agregar as pessoas, de convencimento. Legal. Eu, de fato, não tinha esse networking, não conhecia executivos que eu pudesse gravar, mas eu queria gravar com os maiores executivos do Brasil, vice-presidentes, diretores, CFOs. E a estratégia que eu pensei para fazer isso, qual foi? Eu comprava muita revista que tinham entrevistas desses executivos. Então, Exame, Você S.A., lia essas revistas e via essas entrevistas desses diretores e adicionava eles no LinkedIn, mostrava que eu tinha lido a reportagem deles e chamava muito deles para um café, para poder, falava que eu estava querendo empreender, queria conversar com eles, não no sentido de já fazer a gravação, de fato de aprender com eles. E nessa conversa, apresentava a minha empresa, falava da minha ideia, mostrava um pouco do meu sonho e também convidava ele para fazer parte, para fazer essa gravação. E também ele topando, podendo indicar outros grandes executivos. Então, o CFO de uma empresa conhece outros grandes diretores. E aí, podendo convencer eles, a gente foi fazendo uma rede. Eu fui entendendo um pouco dessa estatística, de, poxa, a cada 10 executivos que eu mando, 2 respondem. Eu preciso gravar com 100, então eu preciso mandar tantas mensagens no LinkedIn para gravar com esses tantos executivos. E esse era o meu trabalho. E até voltando na pergunta anterior, quando eu vi que, poxa, eu tinha a agenda de um diretor para falar, mas eu não poderia ir porque eu estava ainda no banco. Então, esse ponto que começou a tomar essa decisão de falar, putz, isso está interferindo, de fato, no crescimento da minha empresa, de, no fato, poder dar o meu máximo. E a partir disso, eu fui gravando com grandes executivos, a gente foi percebendo que grandes executivos são muito mais acessíveis do que parecem ser, e que cabe a você ter a abordagem correta com eles. Então, assim, é você se culpar. Eu, no início, mandava algumas mensagens e ninguém me respondia.
A estratégia foi, eu estou fazendo algo de errado, qual que será que pode ser a abordagem que eu posso fazer diferente com esses executivos que eles vão topar falar comigo? E aí fui aprendendo e fui construindo essa rede de relacionamentos e fui gravando, e hoje vem se tornando cada vez mais fácil, porque a gente já conta aí com mais de 200 executivos, então os executivos querem estar lá dentro, quem que não vai querer estar do lado de vice-presidentes, de diretores, de CFOs, pessoas muitas vezes se sentem honradas de estar lá dentro, e cada vez a gente busca melhores e mais preparados profissionais no mercado para estar dentro da minha entrevistadora. Como funciona a plataforma? Bom, a plataforma ela funciona um streaming de vídeos. É como se fosse um Netflix de carreira. A gente segmenta a plataforma em diferentes carreiras. Por quê? Porque a gente acredita que um profissional que vai se preparar para marketing é diferente dele se preparar para finanças, para recursos humanos, para tecnologia. Então, para cada uma das carreiras, a gente criou um mapa que é o passo a passo de um processo seletivo, que envolve ele melhorar um currículo, melhorar um LinkedIn, passar por uma dinâmica, passar por um painel, e envolve também as fases de entrevistas. Então, ele poder simular entrevistas de emprego, ele poder simular entrevistas em inglês, ele poder entender cases e desafios. E quando a gente grava com os executivos, a gente sempre fala, poxa, imagina que você está entrevistando a câmera. Então, quem está assistindo é como se fosse ser entrevistado por esses executivos. Realmente, então eles vão estar lá e vão falar, poxa, eu quero saber, eu tenho a próxima pergunta aqui para você, é essa e essa. Só que no final ele explica o que ele está avaliando com aquela pergunta. Então, o que está por trás dessa pergunta? E não num modelo de receita de bolo, porque isso não existe. Mas existe o que está sendo avaliado. E você entender o que está por trás daquela sua pergunta, você vai conseguir se preparar melhor para aquela entrevista, você vai poder pesquisar melhor aquela empresa, aquilo vai adicionando muito valor para você passar nesse processo seletivo. De que forma a pandemia influenciou no seu negócio? A gente já existia muito antes, né, da pandemia. Eu acho que a pandemia ela serve, a gente percebe que não existe ninguém se dá bem com uma pandemia como essa. Não existe você a ganhar com uma pandemia como essa. É algo terrível que aconteceu, que muita gente, infelizmente, morreu, perdeu o emprego. Só que toda crise, ela gera oportunidades. E todas as empresas começaram a entender e buscar que tipo de oportunidades essa crise começou a surgir. E nós fomos readaptando um pouco do nosso produto para poder atuar e atender diversas empresas que atendam a demissão desse seu funcionário. Então, a gente começou a trabalhar com inúmeras empresas que, eventualmente, precisaram demitir por causa da pandemia e começaram a humanizar essa demissão, trazendo a plataforma Meu Entrevistador para dar de acesso para essas pessoas. Então, além de humanizar essa demissão, eles puderam aumentar, diminuir o tempo de recolocação profissional dessas pessoas que foram demitidas. E muitas empresas acabaram contratando nós para que, de fato, pudessem oferecer para esses profissionais que acabaram sendo desligados. Agora, tem uma parceria com o Instituto Proa, que é uma ONG que tem um compromisso de criar oportunidades reais e atua com a população de jovens e de baixa renda da capital paulista. Me conta um pouquinho como veio essa oportunidade. Bom, a Meu Entrevistador, ela nasceu como uma plataforma econômica social. Então, para cada assinatura que é feita na Meu Entrevistador, uma assinatura é doada para alguém que não possa arcar com esses custos. Nós, como startup, a gente não sabe definir quem merece e quem não merece essa assinatura. E por isso que a gente se juntou com inúmeras ONGs e institutos que trabalham a empregabilidade para que eles pudessem fazer essa doação. E o PROA, como você comentou, é uma dessas organizações, onde eles já trabalham diversas empregabilidades para esses jovens. Então, eles incluem a Meu Entrevistador como uma forma de beneficiar esses jovens para também terem acesso e aumentar a chance deles no mercado de trabalho. E não é só o PROA, tem diversas outras que a gente vem trabalhando e atuando. E quando a própria organização, a empresa, compra a Meu Entrevistador, ela mesma vai poder definir qual é a instituição que ela quer ajudar. Então, muitos podem atrelar essa compra que elas estão fazendo a uma instituição que eles já ajudam. E isso acaba sempre crescendo a nossa rede de ajuda à empregabilidade.
Por que que você colocou também esse propósito no seu negócio? A gente nasceu dessa forma. Eu acho que um pouco do nosso sonho é empregar o Brasil. E a gente sabe que sozinho a gente não vai fazer isso. E esse propósito que a gente tem hoje dentro da Minha Entrevistador é uma das ferramentas que podem ajudar nessa questão de aumentar a empregabilidade no Brasil, de a gente diminuir o índice de desemprego no Brasil. Eu acho que a gente começa a olhar um pouco o todo, e não necessariamente só olhar a Minha Entrevistador. E a gente percebe que sozinho a gente não vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente vai precisar de inúmeras outras ONGs, inúmeras empresas que se juntem a esse propósito, para que a gente seja só uma das ferramentas a ajudar nesse processo. Vocês são em quantos? Hoje você diz em quantos funcionários nós Isso. temos? Hoje a gente tem uma equipe bastante enxuta, cerca de 10 funcionários que trabalham com nós na Minha Entrevistadora. Tá, e quando você abriu o negócio, você tinha um sócio ou era só você? Bom, eu abri sozinho a Minha Entrevistadora, então no início eu não tinha ninguém junto comigo, e aí foram passando alguns sócios que foram trabalhando com a gente. E por inúmeros motivos, eles acabam tendo outras prioridades. Então já passaram alguns sócios comigo nesse processo. A gente tem outros sócios voltados a investidores, a gente já teve 2 rodadas de investimento com Anjos do Brasil, GV Angels, então a gente já passou por esse processo e temos os sócios investidores hoje junto com a gente. Mas dentro da empresa, atualmente, só eu. Hoje a startup ela está em que nível? Ela já está em Scale-up, até que você mencionou a questão dos anjos. Conta um pouquinho para mim. Hoje, o nosso foco a gente já passou do MVP, a gente já passou dos primeiros clientes, a gente hoje já trabalha com grandes grupos de educação, inclusive grupos que têm mais de 1 milhão de alunos, então a gente conseguiu ter uma maturidade ainda já bem grande do produto e da empresa. A fase que a gente está agora é numa fase de escalar, de fato, conquistar mais clientes, de fato, aumentar a nossa equipe comercial para a gente conseguir estruturar uma equipe comercial com recorrência de venda, para que, de fato, a gente consiga manter esse crescimento que a gente está. A gente já passou de uma fase inicial do produto, de fato, ter esses testes como pilotos. Tá, e por exemplo, quem está assistindo, tem alguns critérios ou qualquer pessoa pode ser assinante da plataforma? Hoje, qualquer pessoa pode assinar Meu Entrevistador, basta entrar no site www.meuentrevistador.com.br. Ele vai pagar uma mensalidade de R$ 29,90 por mês, como se fosse um Netflix de carreira. Ele não tem nenhum vínculo com a plataforma, que é obrigado a ficar 6 meses, 3 meses. Ele cancela a hora que ele quiser, e a gente atende todos os níveis do mercado. O que a gente faz é uma inteligência para poder oferecer o melhor conteúdo perante o nível que ele está. Então, se ele é um analista, ele vai receber conteúdos mais aderentes àquele perfil. Se ele é um cargo mais gerencial, ele vai receber um conteúdo mais aderente ao perfil. Ele vai poder acessar tudo, mas a gente vai alimentando ele com aquilo que a gente acredita que está mais aderente ao momento atual de carreira. Mas é super importante que a minha entrevistador possa abrir a cabeça dele para diferentes outros temas. Então, ele poder entender um pouquinho mais de tecnologia, se ele é de uma outra área, ele poder entender sobre finanças, então ele poder conhecer um outro mundo de carreiras, até para ajudar ele no próximo passo de carreira que ele venha a ter. Fábio, eu agradeço a sua participação e até um próximo programa. Muito obrigado. E o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e volta na sequência falando com um especialista em startups. A gente volta já já. Empreendedor de volta, e já que estamos falando de startup, vamos conversar agora com Leonardo Pinheiro para tentar desmistificar algo em torno da definição do que é esse modelo de negócio. Leonardo, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. E já me fala aí, as pessoas pensam que startup, para quem não está nesse universo, é uma coisa de 7 cabeças, só tem a ver com inovação. É isso mesmo? Fala para a gente em termos amplos, o que é uma startup?
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, startup eu quero desmistificar um pouquinho, né? É uma palavra da moda, né? Ultimamente está muito na moda falar sobre startup. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é que startup não necessariamente, né, ela é tecnológica. A gente utiliza a tecnologia para alavancar o crescimento, mas você não precisa ser um especialista em tecnologia para que você tenha uma startup. Tá? Isso é muito importante dizer. Outra coisa muito importante de se colocar é que o fato de você ter uma startup não vai deixar você rico. É uma coisa que todo mundo acha que é, tá? Então, é um senso comum. O dono de uma startup, o CEO de uma startup, é o cara que mais trabalha, que mais rala e que, sim, consegue atingir um objetivo financeiro relevante, caso ele consiga construir aí uma máquina de aprendizado, né? E sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a construção dessa máquina de aprendizado, que seja extremamente eficiente para descobrir rapidamente aquilo que o cliente precisa para resolver o seu problema. E como ele cobra isso de forma mais sustentável possível, gerando aí o valor e a resolução desse problema. Quando a gente fala nessa receita, digamos assim, tem um investimento inicial, olha, o mínimo para ser startup é 100, 10 mil, 5 mil, tem valores ou não? Legal. Temos algumas conversas no ecossistema sobre isso. O empreendedor de startup é a única pessoa no mundo, na minha opinião pessoal, que consegue sair do zero com um notebook na mão. Então, assim, o que você precisa ter é apenas um computador e muita força de vontade. O investimento para que você tenha uma startup, ele é zero no início. Por que ele é zero no início? Porque nós, nos programas de aceleração, depois eu quero comentar com vocês sobre isso, os programas de aceleração nós incentivamos para que o empreendedor não abra a empresa no começo, para que ele gaste muito tempo aprendendo sobre o problema. E depois que ele tiver um know-how, uma informação suficiente sobre aquele problema, e ele já fez algumas validações com seus futuros clientes, aí sim nós começamos a investir na estruturação tributária, na estruturação realmente financeira e jurídica da empresa, para depois começar a vender em escala. Mas praticamente, se você executar um bom processo de construção de uma startup, o dinheiro investido é o dinheiro que você está capturando do seu próprio cliente. Né? Então, se você está reinvestindo o dinheiro que você está pegando do seu próprio cliente. Tá? Então, o objetivo principal nosso, é fazer com que os empreendedores em estágio inicial não gastem dinheiro, validem, né, sem gastar nenhum real na sua validação, possam pegar os seus primeiros ganhos, e esses primeiros ganhos possam ser reinvestidos na sua startup, e ele possa crescer a partir daí. Mas como é possível, então, Leonardo, fazer isso? Claro. É um CPF até então? Sim, é um CPF. Todos começamos como CPF dentro de um programa de aceleração. Né? Então, assim, você tem uma ideia. Eu quero resolver o problema da educação no Brasil. Eu sou um professor, tenho 20 anos de sala de aula, extremamente motivado, estou indignado com a educação e quero criar soluções para isso. Aí ele vai identificar, então, assim, ele já tem um propósito grande. Então, ele é uma pessoa que tem um propósito grande, que tem muito know-how no segmento, está incomodada com uma situação e quer propor soluções para aquele segmento. Legal. Depois disso, ele vai ter que mapear e identificar quais são as dores mais relevantes que existem nesse setor, que com o seu conhecimento e a sua vontade, a sua motivação, podem ser resolvidas. Então, tudo isso que eu estou te falando não precisa de dinheiro. É a pessoa, é o CPF. Não precisa ter uma empresa. Sou eu fazendo uma entrevista, conversando com as pessoas, tabulando dados, organizando, tendo insights, comunicando a minha intenção de solução para as pessoas, medindo essas informações. A cada X comunicação que eu faço, eu tenho um retorno de Y, isso está crescendo em determinado ponto. Eu tenho informações que são extremamente importantes para que eu possa começar a investir o primeiro dinheiro. Os primeiros R$1.000, os primeiros R$2.000, e serão investidos a partir desses testes que foram feitos ainda com o CPF. Mas como fazer isso? De maneira sozinha? Tem como, nesse ecossistema, buscar o apoio de alguém ou de alguma aceleradora, ou até a gente fala muito de incubadoras. Como que é isso nesse processo? Por exemplo, no que você falou, um professor
que às vezes não está muito acostumado a lidar com tecnologia, por exemplo. Maravilha. A informação hoje ela é commodity, né? Nós estamos vivendo a era da informação. Nós temos informação disponível no Google. Vocês fizerem qualquer busca sobre qualquer coisa que eu acabei de falar aqui, vocês vão ter um monte de informação. Mas essa informação normalmente está desestruturada, ela não está organizada numa sequência lógica que ajuda o empreendedor a avançar com facilidade. E é esse o grande papel das aceleradoras, dos programas de aceleração de startups, que nada mais são do que pessoas que fazem isso diversas vezes por ano, né? Aceleram várias empresas por ano e conhecem ali os caminhos, né? Os caminhos que você vai precisar percorrer, as etapas que você precisa percorrer. Por exemplo, a principal etapa é a pessoa acha que precisa abrir um CNPJ primeiro para começar uma startup. Essa já é a primeira falha. Você não precisa abrir um CNPJ para você começar uma startup. Você precisa primeiro encontrar um problema, validar se esse problema é grande o suficiente para você abrir um CNPJ e ganhar dinheiro com isso, e depois abrir o CNPJ. Então, só que estes passos, né, os programas de aceleração fornecem com grande qualidade, né, e nós estamos em Campinas, que é um grande polo de inovação hoje no nosso país. Campinas tem se demonstrado aí uma cidade com muita infraestrutura, né, e para poder oferecer para os empreendedores, para as pessoas que estão motivadas a empreender, em resolver problemas da humanidade, da sua sociedade. Quando essas pessoas chegam até vocês, até porque você faz parte de uma aceleradora, o que vocês observam nesse desejo, nesse sonho, nessa vontade desse empreendedor em ter uma startup justamente para solucionar esses problemas da sociedade? Maravilha. Então, eu vou falar rapidinho sobre o programa de aceleração. O programa de aceleração é uma jornada, né, onde nós pegamos ali o empreendedor, utilizamos metodologia de mercado, né, que normalmente é praticada nos maiores ecossistemas de inovação e empreendedorismo do mundo, adaptamos ao nosso cenário brasileiro e a gente constrói uma trilha de passos, tá? Então, eu vou falar, hoje eu sou head de operações da Venture Hub, onde a gente tem diversos programas de pré-aceleração e tração. E o nosso programa, né, credenciado, nós fazemos parte do Founder Institute, que é o maior programa de aceleração de startups em early stage, o estágio inicial do mundo. Né, e o nosso capítulo Campinas é o melhor capítulo do Brasil. Nós ganhamos uma premiação no final do ano passado, né, pela nossa operação. E dentro dessa operação, nós recebemos esses empreendedores que estão motivados, né, ou seja, incomodados, nós recebemos os inquietos. Né, então, as pessoas chegam inquietas, eu quero fazer alguma coisa, e normalmente é uma pessoa que já tem uma experiência, uma bagagem, está muito incomodada sobre alguma coisa e quer realizar algo, quer criar o seu primeiro empreendimento. Aí tem dois tipos. Tem o tipo que acha que vai entrar e vai ganhar muito dinheiro, e tem o tipo que está apaixonado em resolver o problema. A pessoa que vem simplesmente por conta do dinheiro, tipo assim, ele só está focado nisso. O foco dele é que ele achou um segmento de mercado que ele acha que ele pode explorar, tá? Então, ele está olhando só para uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não tem nada de ruim nisso. É que isso apenas não vai deixá-lo motivado o suficiente para romper todas as barreiras que é ser empreendedor no nosso país, porque empreendedor no Brasil não é para qualquer um. Ser empreendedor aqui no nosso país é para gente que tem estômago e muita resiliência. Então, a motivação financeira apenas, ela não sustenta o empreendedor durante um programa de aceleração que leva em torno de 3 meses e meio, onde em 14 semanas ali de encontros que a gente faz, a gente simula o mercado. Então, assim, o programa é extremamente desafiador, é um programa de muita pressão, a gente leva os empreendedores a um estágio de estresse e pressão elevadíssimo, porque o mercado funciona assim. Quando você tem um negócio, tem cliente, tem funcionário, tem conta para pagar, a pressão é altíssima. E no nosso país, né, ainda um plusinho. Então, nós levamos essa pressão, esse cenário, nós simulamos esse ambiente que existe no mundo real dentro de um programa de aceleração, num processo que é contínuo, né, e acumulativo. Então, a cada encontro semanal, nós desenvolvemos uma parte do que é necessário para ter uma startup
e na semana seguinte acumulamos mais uma parte, e assim 14 encontros, né, 3 meses e meio ali de trabalho, até a gente chegar, né, do zero, cheguei incomodado, né, então os dois perfis lá, uma pessoa que veio motivada pela parte financeira, normalmente ele, depois da 6ª sessão, que é a nossa primeira grande peneira no programa, ela sai do programa, né, ela não aguenta porque entende que só aquilo não vai motivá-la o suficiente para resolver os problemas que estão sendo apresentados ali no seu processo construtivo. E o outro é aquela pessoa que está motivada pelo lado certo, é uma pessoa que está conectada com o problema, que pela tem know-how, paixão. que tem paixão boa, muito bem colocado, que está apaixonada por resolver o problema, ela tem uma paixão por criar uma solução para aquilo. Essa pessoa, esse propósito pessoal dessa pessoa, conectado a esse negócio que ela quer desenvolver, juntos ela cria a fórmula, que é a fórmula mágica, né? O necessário para você construir de fato uma startup relevante, uma startup de sucesso. É quando o empreendedor, o CEO, está diretamente alinhado com o propósito, o seu propósito pessoal está alinhado com o propósito da startup, ou seja, da resolução daquele problema, ele é uma pessoa que nos primeiros dias a gente até faz, os diretores do programa, a gente faz algumas brincadeiras, né, de tentar adivinhar quem chega no final, e normalmente os melhores indícios, né, das pessoas que chegam com sucesso no final, são as pessoas que nós vemos que o propósito é muito forte, são pessoas que estão realmente conectadas ao propósito, que são apaixonadas pelo aquele segmento, pelo aquele problema, não apaixonada pelo seu produto, tá? É um outro erro comum de acontecer num programa de aceleração. As pessoas chegam extremamente apaixonadas por um produto que elas desenvolveram e durante o programa a gente demonstra para ela que aquele produto tem muitas falhas, né? Porque ele foi construído sobre um prisma, né? Uma ótica única, que é a ótica daquela pessoa. E aí, a hora que a gente apresenta as falhas, normalmente esse apaixonado pelo produto começa a ter algumas crises ali, né? Algumas crises existenciais, porque ele gastou dinheiro, ele gastou tempo em cima de alguma coisa que a gente está mostrando que não serve para o cliente dele, que o cliente dele está falando para ele que não serve, e aí normalmente ele tem aquela primeira que a gente chama pivotagem, né? Ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele continua insistindo naquela ideia e a gente retira ele do programa, porque o programa é um funil forçado, nem todos que entram no Founder saem do outro lado, a gente tem uma taxa de graduação de menos de 30%, e não é proposital, os próprios empreendedores vão saindo ao longo do processo, por entenderem que ainda não estão preparados, ou por aquilo que eles estavam imaginando não é real, né? E a parte boa que a gente fala de tudo isso, nossa, parece muito ruim isso, né? Vocês são meio malvados lá. A gente fala que não, que a gente economizou a vida dele. Ele poderia passar 2, 3 anos insistindo em algo que não levaria, né, ao caminho, ao lugar que ele gostaria, mas em 3 meses e meio, ou em 2 meses, 1 mês, dependendo do momento que ele sai, a gente mostrou para ele que ele estava indo pelo caminho errado, e agora ele pode evoluir e partir para o próximo desafio. Né? Dentro então, ainda do programa de aceleração, ele consegue fazer ajustes justamente com aquela visão que vocês mostram para esse empreendedor? Sim, a gente tem uma estrutura, um processo, uma metodologia que proporciona para que o empreendedor faça os pequenos ajustes na sua rota. O que acontece normalmente, que acaba inviabilizando a jornada dele no programa? Se o empreendedor, e aí vem o principal falho, o empreendedor ele tem que ter uma extrema dedicação em conhecer o problema, em conhecer o seu futuro cliente. Quando ele faz isso de forma muito intensa, com muita qualidade no começo, que são as primeiras sessões, a chance dele ter que fazer uma grande mudança de rota, ela é reduzida. Para os empreendedores que fazem um processo inicial de forma muito superficial, o que nós enxergamos pelo número de startups que nós aceleramos, que hoje está em mais de 150 por ano, é que chegando no meio do processo do programa, ele identifica que ele escolheu o caminho errado. E ele precisa voltar vários passos atrás, porque ele demorou para chegar a essa conclusão. Isso tem duas situações. Ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo muito rápido, porque na semana seguinte tem mais um conteúdo para que ele absorva e continue evoluindo, então ele vai ter muito trabalho para colocar em dia tudo que ficou para trás, ou ele simplesmente fala, olha, eu vou sair do programa e volto no semestre seguinte.
que a gente faz a cada 6 meses, tem uma aceleração, né? Então, ele sai do programa nesse semestre e volta no próximo. Isso acontece com muita frequência, tá? Então, é normal esses pequenos ajustes, é necessário. A gente não vai acertar de primeira, porque quando a gente choca a nossa ideia com o mercado, com as pessoas reais que sentem esse problema, muitos insights voltam, né? Muitas coisas que nós não estávamos observando começam a aparecer. Nesse cenário, quais os principais desafios de uma startup, levando em consideração legislação, ambiente, mercado e uma série de outros fatores? Legal. Hoje, para crescer no mercado de startups, né, nós temos aí um processo jurídico, né, e contábil que são os nossos o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil. O que a gente orienta, né, e aconselha dentro dos nossos programas é que essas startups, o investimento que a gente faz na startup no estágio inicial não é comprando máquina. A gente faz um investimento de contratar um bom advogado e um bom serviço de contabilidade. Então, assim, o primeiro dinheiro que a gente pega, e aí falando de valores, contratando os 2 serviços com os nossos parceiros que nós temos no programa, dá em torno de R$4.000 ali para a startup. Então, assim, R$4.000 para gastar com contabilidade e serviços jurídicos. Por quê? Porque se a startup não começar certo, se ela não começar no lugar certo, do jeito certo, da forma certa, pode ser que ela ande muito à frente e descubra algum problema legal que inviabiliza o seu negócio. Então, que ela esteja caminhando por um caminho que ela não vai conseguir avançar, porque tem alguma barreira legal naquele segmento ou daquela forma que ela está prestando o serviço. Então, isso é básico. A gente coloca isso como obrigatório. Na metade do programa, são 14 semanas. Ali, pela 8ª semana, nós temos a nossa sessão legal e contábil, onde a gente traz aí os nossos parceiros da área jurídica, são especializados no segmento de startups, e a gente trata negócio a negócio, orientando todos eles, tá? Sobre proteção de marca, proteção de patente, sobre parte de contratação de funcionário, constituição de empresa, toda a parte de controle tributário, financeiro e contábil da sua startup. A gente monta essa estrutura com eles, para que a partir daí eles consigam avançar. Isso é extremamente importante, porque a gente tem mania, o brasileiro tem mania de dar um jeito. Só que quando a gente está falando da parte legal e da parte contábil e tributária, dar um jeito gasta muito dinheiro lá na frente. Você pode avançar 2, 3 anos e quando você olhar para trás e verificar que você errou, errei. Não por maldade, por simples fato de não conhecer, porque é muito complexo o nosso cenário. Só que a gente só vai descobrir isso depois de alguns anos, né? A gente não tem uma auditoria online, né? Tipo, se você só avança se você fizer certo. Não, a gente faz durante um tempo e a gente descobre que a gente fez errado depois de muito tempo. Então, quando a gente descobre que fez errado, aí acumula, né, um ônus ali, né, para que a gente pague, né, ou para que a gente ajuste, que é muito grande, muito custoso. Leonardo, então, isso pode quebrar isso. Pode falar. Nosso tempo está acabando e uma última pergunta. Você falou da questão da experiência. No entanto, sempre que a gente associa startup, empresa jovem, pessoas jovens, é esse o perfil de forma geral ou não? Não, não é. Salvo algumas exceções, as startups de sucesso são compostas por pessoas que têm uma faixa de idade acima dos 30 anos. Por quê? Porque são pessoas que detêm conhecimento do mercado e do segmento que elas estão se propondo a resolver o problema. Ela domina aquele setor. Então, a pessoa precisa deter informação, conter informação. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Existem empreendedores de sucesso, a gente tem um caso no nosso batch do semestre passado, o menino tem 18 anos, e é um excelente CEO, é um menino fora da curva. Mas o que esse menino fez de diferente? Ele entendeu desde cedo que ele podia cortar caminho se unindo a pessoas de mais experiência. Então, assim, respondendo a sua pergunta, precisamos sempre de pessoas de experiência, e as pessoas jovens que entram na startup, elas precisam e necessitam dessas pessoas de muita experiência dentro daquele segmento.
E só pelo fato dele ter essa visão de que ele tinha muita motivação, ele conseguia enxergar o caminho para a resolução daquele problema, mas ele sabia que ele não tinha toda a informação e ele precisava se conectar com pessoas que eram extremamente experientes, com 20, 30 anos de mercado naquilo, isso é o que leva um empreendedor jovem a ter muito sucesso, porque você alia toda a velocidade, toda a agilidade, toda a inteligência desse jovem que nasceu nesse mundo digital, com todo o know-how, experiência e bagagem de uma pessoa que está há anos no mercado, né? Então, isso ajuda muito no crescimento. Então, a melhor combinação que a gente fala dentro de uma startup é o mix entre jovens, né, pessoas jovens, conectadas ao mundo da tecnologia atual, e pessoas mais sêniores, né, pessoas que detêm mais bagagem, mais know-how. E a gente coloca ali um número mágico que é embasado em dados, tá? Porque a gente tem um banco de dados enorme, que é normalmente de 10 anos de experiência no setor que você está atuando. Então, a pessoa precisa acumular, em média, 10 anos de experiência no setor que você está querendo resolver, para que você possa, de fato, ter know-how, ter contato, ter networking, ter condições de evoluir. Se você fizer isso desde cedo, você consegue evoluir mesmo sendo jovem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tem muita coisa para eu te perguntar sobre startup, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Fica aqui o convite, a gente marca uma nova entrevista, porque esse mundo tem muita coisa para desmistificar a respeito das startups e falar em particular do nosso mercado aqui em Campinas e no estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem quiser saber mais, né, venturehub.se, venturehub.se é nosso site da aceleradora. Para quem quiser saber mais sobre o programa de aceleração, fi.co/Campinas, cidade de Campinas. Vocês estão super convidados, né, a acessar a nossa página, tanto da Venture quanto do Founder Campinas, para saber mais sobre o programa de aceleração e sobre os programas que a gente toca aqui em Campinas. Obrigada e até uma próxima oportunidade. E assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa.